paz do Senhor, igreja. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que possa adentrar as suas casas. Quero fazer uma oração para nós darmos início ao culto de adoração ao nosso Deus. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigada pelo Teu amor tão grande. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia. Que o Senhor possa nos guardar, nos livrar de todo mal, ó Deus. Que o Senhor possa receber os nossos louvores, a nossa adoração, o nosso culto a Ti, ó Deus. Que possa chegar às Suas narinas como cheiro. Salmos 46, a partir do versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Que palavra maravilhosa! Como é bom nós sabermos que nós temos refúgio, que nós temos segurança no nosso Deus. Que aonde a presença dele está, fluem rios que trazem essa segurança para nós, rios de água viva. Assim como disse na palavra do Senhor, desde o romper da manhã. Então eu quero dizer para você que em meio a toda essa tormenta, em meio a toda essa tribulação, o Senhor ainda é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em momentos de guerra, em momentos de transtorno, o que nós procuramos é um lugar seguro, é um lugar de refúgio. E nós encontramos esse lugar no Senhor. Então que você possa acalmar o teu coração, que você possa acalmar todos as suas ansiedades, os seus medos, e saber que existe um Deus, o Deus dos exércitos, que nos dá refúgio em meio a toda tormenta, que podem as montanhas se estremecerem, podem os mares se enfurecerem, Ele ainda é o nosso refúgio. Que nós possamos adorar a Deus nessa noite com louvores, na presença dele, e nos abrigarmos nessa presença, em nome de Jesus. Amém. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glórias eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glórias eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou
sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Santo dos Santos em outro lugar, e sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Clamamos por Ti, Senhor. Venha sobre nós com Teu Espírito Santo. Venha sobre nós, Senhor, mostrando a realidade de quem nós somos e de quem Tu és, Pai. Tu és santo, santo, poderoso Deus. Tu és aquele que com um olhar transforma vidas, que com o falar perdoa pecados e sara as feridas, Deus. Respiramos o ar que Tu colocaste em nós. Vivemos aquilo que o Senhor deseja para nós. Essa é a nossa vontade. Eu sei que talvez nós não consigamos, não. É difícil, mas se o Senhor estiver conosco, Deus, nós venceremos, nós conseguiremos, nós estaremos de pé a todo momento, em frente a toda dor, toda angústia. Tu és conosco, ó Deus, o Santo Poderoso, o Deus de Israel. Amém. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no Teu rosto, se
tive. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar teu rosto, fui perdoado logo que tive. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Nos rendemos a Ti essa noite, Deus. Tua presença é real e nós sabemos que Tu estás, Tu habita através do Espírito Santo, Senhor.
Então desde já nós oramos e pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo vá em cada lar, Senhor, neste momento, tocando cada um. Sim, Senhor Deus, Teu Espírito Santo venha testificando tudo, Senhor, mostrando que somos dependentes a Ti, Senhor, em todo momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluias. Quero chamar o Carlos, que vai estar trazendo a palavra de hoje. Que o Senhor possa estar preparando os nossos corações para recebermos essa palavra de Deus. Igreja. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, tudo bem? Quem está feliz aí? Aí, quem está feliz aí? Quem está feliz aqui? Todos nós estamos felizes porque estamos na casa do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, fazendo aquilo que nós temos que fazer. Amém? O que eu vou falar agora à noite com vocês não é nada novo, não é nada diferente. Nós já sabemos de tudo isso. Mas nós precisamos relembrar. Eu falei disso hoje às 4 horas da tarde no nosso devocional, nossos 40 dias de jejum e oração, que é este livro que nós estamos fazendo maravilhoso, que tem transformado a minha vida e creio que tem transformado a vida de quem está acompanhando, de quem está vendo, tá? E até falei na hora que eu estava aqui para o Jorge, falei, hoje eu vou ser preguiçoso, eu vou usar aquilo, mas cara, como é ser preguiçoso e falar de coisas tão maravilhosas como este livro tem falado. Bom, para começar, só para que você entenda, este livro fala sobre avivamento, o avivamento verdadeiro. Ele aborda muitos assuntos, mas principalmente o eu, o nós. Como nós devemos agir, como nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar. Ele nos dá parâmetros de como nos comportar para que esse avivamento aconteça. O que nós precisamos entender é o seguinte a respeito deste avivamento. Este avivamento não é feito por homens. Este avivamento ele parte de Deus, se dobram e se despojam de tudo que é, se quebrantam diante de Deus, se humilham diante de Deus, tá? E se colocam diante de Deus como servos que nós somos. Deus não é o nosso servo, Deus é nosso Senhor. Amém? E quando nós entendemos que Deus é o nosso Senhor e não o nosso servo, nós começamos a entender quem nós somos em Deus. Nessa semana, eu falei já começamos nessa terceira semana, condições para o avivamento. Nós já falamos sobre a primeira condição, que é a humilhação. Nós precisamos entender que não é uma humilhação de vergonha. É se humilhar diante de Cristo, é ser humilde, entender quem nós somos, da onde nós viemos e para onde nós vamos. Quem é o nosso Senhor, quem é o nosso pastor, quem é o nosso líder, quem é o cabeça, quem é Cristo o Messias. Entende isso? Nós precisamos compreender isso. Humilhação não é se jogar, chorar, não é isso que a Bíblia quer dizer sobre humilhação. É saber exatamente quem nós somos. Uma das coisas que nós entendemos em humilhação, a palavra de Deus diz, e hoje eu falei lá também, e venho falando bastante, que as nossas melhores obras são comparados como trapo de imundícia. Mas nós precisamos entender também que os trapos de imundícia que ele quer dizer é quando nós não estamos no caminho. Porque quando nós fazemos as nossas obras e pensamos apenas nas obras, nós não estamos caminhando por onde nós devíamos, certo? E aí nós somos comparados com trapo de imundícia. É exatamente isso que vem acontecendo quando alguém fala, olha, está tendo avivamento lá. Gente, talvez seja apenas instrução, porque avivamento não parte disso. Avivamento parte de quando pessoas se dobram, se humilham e se colocam diante de Deus como nós somos, pó,
criatura de Deus, tá? E quando nós começamos a entender isso, passamos a ser servos, eu sirvo você, você me serve, nós servimos o próximo, nós começamos a entender o que é isso. Ser humilde, ser simples, ser sincero, ser correto no que está fazendo. A segunda coisa que nós aprendemos é o arrependimento. Arrepender-se dos pecados, convicção de arrependimento, entender quem nós somos, entender o que nós fazemos, entender por que nós precisamos nos arrepender de quê? Se nós não compreendemos isso, se nós não entendemos o porquê nós precisamos nos arrepender, se eu já aceitei a Cristo, Carlos, se eu já levantei minha mão, se eu já entreguei minha vida, se eu já fui batizado, eu tomo ceia, eu devolvo dízimo e oferta, tarará, tarará, tarará. Você já se perguntou como é que está a sua vida? Se você está cumprindo corretamente como deve ser? Nós precisamos lembrar nisso tudo, a respeito do arrependimento, de uma coisa bem simples. Jesus Cristo fez uma nova aliança. Jesus Cristo fez entre Deus e nós uma nova aliança. Ele é a nova aliança. O sangue dele foi derramado sobre nós para que nós fôssemos lavados e remidos do pecado. Na cruz ele consumou, na cruz ele cumpriu a lei, na cruz ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei e melhor, ele transformou isso em 2 pequenos mandamentos: amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que essas 2 coisinhas sintetizam todos os 10 mandamentos, todas as leis estão sintetizadas ali. Se nós não cumprirmos isso, se nós não entendermos que amar a Deus sobre todas as coisas é cumprir os 4 primeiros mandamentos que nos é dado, e o próximo como a si mesmo é cumprir os outros 6, se nós não entendemos isso, nós não nos arrependemos e continuamos cometendo os erros do homem que era. Amém? E hoje o terceiro dia foi santificação. Queria que você abrisse a sua Bíblia, tá? Em 1 Pedro, capítulo número 1, nós vamos começar no verso número 13. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 13. Encontraram aí? Não tem como eu saber, mas vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, verso número 13, começa dizendo assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências, com as coisas que vocês fazem, com as malignidades que vocês fazem, com os pensamentos que nós cometemos, com as falhas que nós cometemos. Antes, tenhas vergonha na vossa ignorância, da vossa ignorância. Nós éramos ignorantes, né? Hoje nós conhecemos a palavra de Deus, concorda comigo? Se você conhece a palavra de Deus, tem um pouco de conhecimento da palavra de Deus, eu creio que você já tenha ouvido muita pregação, eu creio que você já tenha ouvido muita coisa, já tenha ouvido muito na internet, já tenha lido a Bíblia, espero que você esteja fazendo. A ignorância passou para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você ergueu tua mão um dia e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não é possível que você não busque na Bíblia conhecer a Deus profundamente. Amém? E uma das coisas que nós precisamos fazer quando nós conhecemos a Deus e a Jesus Cristo profundamente é o que está no versículo 15. Presta atenção. Mas como é santo aquele que vos chamou, Deus, pelo nome. Valeu, mano. Opa, olha, tem até tampinha, rapaz. Gostei disso aqui. Sobra aqui para mim que não vai dar para eu abrir não. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Tudo que você faz, você deve ser santo, buscando a santificação. Valeu, Anderson. Buscando a santificação. E como nós buscamos essa santificação? Conhecendo o caráter de Deus. Porquanto, olha só o verso 16 diz: porquanto está escrito, sereis santos porque eu sou santo, porque Deus é santo, porque Ele não tem mácula, Ele não meio termo, é sim sim e não não. Amém? Nós vemos um Deus único, um Deus soberano, onipresente, onipotente e onisciente, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que segura o universo em tua mão, o Deus que criou todas as coisas. Ele é santo. E como que Ele criou? Ele criou o homem para isso.
limpo, mas o homem caiu no paraíso. Adão caiu no paraíso, certo? E tudo isso se transformou. Toda a natureza que era perfeita, ela perdeu a identidade. O homem que era perfeito e era a imagem e semelhança de Deus, perdeu a identidade. Jesus vem para restaurar essa identidade. E Jesus explica isso para nós, como se restaura essa identidade. Ele nos ensina a todo tempo como fazer para... Certo? Os homens hoje eles se preocupam com coisas que não são do reino. Por exemplo, estamos passando por uma crise. Amém? Misericórdia. Muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas correndo risco, muitas pessoas entrando em depressão, muitas pessoas até se suicidando por conta do que está acontecendo. Empresas fechando, pessoas sem estrutura. Por quê? Porque o homem não olha mais para a cruz, porque o homem não busca mais o foco que é Cristo, o homem não busca mais ser parecido com Cristo. Quando Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, Paulo não fala para você que você será perfeito como Cristo, mas fala para você buscar a Cristo e ser parecido com Cristo como Ele busca ser parecido com Cristo. Isso é, buscando santidade, sendo humilde, arrependendo dos seus pecados e muitas outras coisas que nós conhecemos. Amém? Bom, então vamos lá. 3 pontinhos que nós precisamos entender aqui. Certo? Eu já falei disso, se você prestar atenção você vai entender. O primeiro, convicção, que é a consciência do pecado. Ter consciência do que é pecado. Nós precisamos saber o que o pecado é, o que o pecado faz e o que o pecado tem transformado a nossa vida. Se eu falei para você já que lá no princípio, quando o homem pecou, toda a natureza se desfigurou. Nasceram espinhos e abrolhos, os animais eram mansos, começaram a se tornar ferozes. O homem, ele tinha a plenitude da vida, ele perdeu tudo aquilo, porque ele não seguiu as ordens de Deus. Amém? É interessante isso, o não seguir as ordens de Deus, que por exemplo, estivemos numa quarentena, concorda comigo? Eu até vou citar ela, depois ela vai ficar brava comigo, Dona Zara. Dona Zara não tinha o costume de sair de casa, mas porque estava na quarentena e não podia sair de casa, ela queria sair de casa. Ela não saiu, mas ela queria. E a gente vê essa situação aqui. Quando o homem, ele sabe, Deus fala, olha, lá no jardim, no meio do jardim existe uma árvore assim, 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 não coma do fruto que certamente morrerás. Pronto. Acendeu a curiosidade no homem? Cara, o homem era santo, o homem era puro. Ele tinha consciência. O homem tinha o livre-arbítrio de escolha lá no paraíso. Concordo com tudo isso. E mesmo assim, ele caiu na cilada de Satanás. Então, uma das coisas que nós estamos perdendo é a consciência, a convicção do pecado. Essa consciência o homem perdeu. Porque ele começa a viver tanto nisso, e o mundo oferece tantas coisas, o homem se perde tanto no que nós vemos que o mundo nos oferece, que ele acaba esquecendo que isso é pecado e se torna natural. Eu vivo brincando dizendo que lá no inferno a primeira porta que vai ter é a porta do nada a ver. Porque quando a gente fala, olha, isso é errado, a pessoa, nada a ver, Carlos, o que é isso? Nada a ver, cara, imagina que isso é errado. Então hoje nós vemos o homem perdendo a consciência do que é pecado, e não tendo a convicção do que é pecado, e não tendo essa convicção, o homem não consegue chegar a Deus. O homem pode, as pessoas frequentam as igrejas, as pessoas devolvem os seus dízimos, a pessoa se batiza, a pessoa toma a ceia, a pessoa participa da congregação, mas não conhece a Cristo. Nós vemos isso muito acontecendo no Antigo Testamento. Você vê muitos relatos, tipo de Acã, que ele não concordava de forma alguma com Moisés, com Josué sendo líder. Datã, que também era a mesma coisa, mesma situação com Moisés. E eles assim, conhecendo, Moisés ali trouxe as tábuas, mas ele apresentou todas as leis, ele apresentou tudo para os homens, para que eles tivessem a consciência do que é certo e do que é errado no Antigo Testamento.
certo? E mesmo assim aqueles homens tinham a soberba, a vontade e o desejo. Então eles viviam cauterizados. Eles achavam que eles estavam certos, mas enfim, eles não conheciam a Deus profundamente. E essa é a convicção que o homem tem perdido nos dias de hoje. A convicção do pecado. Tem vivido a sua vida de forma que não olha para essas coisas e não se atenta a isso. O segundo ponto, e esse segundo ponto só vem depois que você tem a convicção desse pecado. Arrependimento. O arrependimento é a mudança da mente. Arrependimento é o que o homem faz quando ele sabe que ele pecou e que ele precisa tirar aquilo dentro dele. Ele precisa se limpar, e a única forma é se arrependendo daquilo que ele fez. Arrependimento, se nós buscarmos nos nossos dias, por exemplo, coisas simples. Criança, por exemplo. A criança, na inocência dela, e eu passo muito isso em casa todos esses dias da quarentena. Tá a Aline riu aqui, porque o trem é complicado, a criançada é terrível. Mas para você ter noção, se nós agíssemos como as crianças, quando ela faz alguma coisa que o pai diz, olha filho, cuidado, você vai cair dessa cadeira, e aí ela sobe naquela cadeira e a criança cai da cadeira, bate a cabeça no chão, faz com aquele galo imenso, e aí chora, você consola essa criança. Eu não te dou meia hora, ele está em cima da cadeira de novo. Ele não entendeu que aquilo ali vai fazer mal para ele. Essa é a convicção que ele não tem. Por quê? Por causa da ingenuidade dele. Quando nós somos adultos, nós já entendemos que determinadas coisas nós não podemos fazer. Porque se nós fizermos aquilo, nós podemos nos machucar e a consequência vai ser muito grande. Então nós temos a consciência, a criança não. Então não podemos ser como crianças, não tendo essa consciência. E com a consciência do adulto, que nós crescemos hoje, somos adultos, não é possível que você não entenda que a convicção do pecado te leva ao arrependimento. Por exemplo, Davi estava lá, não quis ir para a guerra, coisa e tal, ficou lá na casa dele, na sacada, pagando de bonitão, tá? E olhou pela janela, quem que ele vê? Batseba tomando banho, e aquilo acende no coração dele o pecado. Ele queria aquela mulher. Qual foi o primeiro pecado? Olhar. Ele devia ter olhado, virado as costas, ido para dentro e esquecido. Não, ele olhou novamente. Ele esperou aquela cena toda acabar e a janela fechar. Creio que tenha sido assim. No dia seguinte, o que ele quis? Mandou trazer ela para a casa dele. Ele possuiu aquela mulher. No meio do pecado dele, ele entendeu que ele não estava só pegando essa mulher para ele, tomando essa mulher para ele, como ele estava cometendo adultério, porque aquela mulher era casada com um dos líderes do exército dele. Enfim, ele fez de tudo, ele armou toda uma consequência para que aquele homem morresse, para que o pecado dele fosse menor, para que ele ficasse com aquela mulher, enfim. Depois nós vemos o profeta, que é o trabalho dos profetas, chegarem, e Natan chegou nele e disse, olha, tem uma cidade, lá tinha um cara muito rico, que tinha várias ovelhas, ovelhinhas e tal, e tinha um muito pobre que só tinha uma. E chegou uma visita na casa desse cara muito rico, estou parafraseando, tá? E ele não quis matar as deles, foi lá e pegou do pobre, a ovelhinha do pobre. Diz aí, o que tem que acontecer com esse cara? Ele falou, esse cara tem que morrer. Natan vira para ele e fala, você é esse homem. Expõe diante dele o pecado. Naquele momento os olhos de Davi se abrem, ele tem a convicção do pecado e se arrepende do que ele fez. Se coloca de joelhos no chão, se joga aos pés da cruz. Ele se arrepende do pecado, ele entende o pecado, ele tem a convicção do pecado. E o que ele faz? Ele se arrepende. Mas ele sabe que esse arrependimento lhe trará consequências. E você já sabe, conhece a história, você lê a Bíblia, você já ouviu falar disso, você sabe qual é a consequência. Se não sabe, procura aí na Bíblia que você vai achar. Então isso é se arrepender, é ter a convicção do seu pecado, se arrepender do seu pecado, para que chegue no terceiro ponto, para que você confesse que foi o que ele fez. Ele se joga no chão, se arrepende, confessa o seu pecado a Deus e pede perdão, que é o terceiro ponto, confissão, que é o conserto com Deus. Mas isso tem que vir do coração, isso tem que ser exposto dentro do coração, tem que ser colocado para fora. Então, uma das coisas que nós devemos pedir diariamente, toda vez que nós acordamos: Espírito Santo, me ajuda, mostra para mim quais são os meus pecados,
para que eu possa me limpar disso. Tira do mais profundo, porque de repente nós temos pecadinhos que nós vamos escondendo durante toda a vida. Só que nós precisamos entender que pecadinho ou pecadão tem o mesmo valor espiritual. É diferente de você roubar uma cebola e um carro. Se você rouba uma cebola, você tem uma pena. Se você rouba um carro, você tem outra pena. Apesar que nós vivemos num país que o cara que rouba a cebola fica muito mais tempo preso do que o cara que roubou o carro. Isso é impressionante, senso de justiça. Só que esse processo de convicção de pecado, de arrependimento e de confissão tem que ser um processo constante, um processo diário na nossa vida. Porque nós cometemos pecados e falhamos sempre. Nós precisamos transformar a nossa mente. Nós precisamos viver essa metanoia, certo? Só que tem uma coisa. O homem ele não tem essa consciência. Mas olha só o que a palavra de Deus fala para nós, que já nos traz um julgamento. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, verso de número 8. 1 João, capítulo 1, verso de número 8, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade... Onde nós estávamos? Só para recapitular. Os 3 pontos: convicção de pecado, arrependimento, que vem só apenas depois da convicção do pecado, e confissão, que vem junto com arrependimento. E eu disse que se o homem acredita que não tem pecado, já a palavra da primeira carta de João, abre aí, primeira carta de João, capítulo 1, verso 8, vamos ler novamente, que isso é bom. Isso é bom porque nós temos que ler sempre isso e entender completamente isso e colocar na nossa mente essas coisas. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Você entende isso? Então vamos lá. Se nós dissermos que não temos pecado, primeiro, você não tem a convicção do pecado. 2, se confessarmos os nossos pecados, nos arrepender e nos confessar, Ele é fiel e justo. Deus é fiel e justo para nos perdoar. E Ele já fez isso fazendo o plano perfeito, trazendo o plano perfeito que foi Cristo Jesus, renovando a aliança comigo e com você. Amém? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas, se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não habita em nós. Na realidade, o mentiroso somos nós, e essa palavra nunca habitou em nós. Então nós precisamos cumprir isso, entender que nós precisamos ter a convicção do pecado, nos arrependermos e confessarmos o nosso pecado. Tudo certo aí, Aline? Está funcionando normal, né? E o que nós precisamos? Precisamos pedir para o Espírito Santo que Ele nos convença todo o tempo do nosso pecado, que Ele nos mostre o nosso pecado todo o tempo. Por isso nós precisamos estar em constante oração, em constante busca. A santificação, eu sei que ela não virá aqui nessa vida, mas é uma busca diária. E quando Deus olha para o coração daquele homem que deseja e busca essa confissão de pecado, essa convicção, essa confissão, esse arrependimento, Ele começa a nos transformar em pessoas melhores. O que nós precisamos é ser pessoas melhores. O que nós vimos agora, né, uma situação recente, que trouxe à tona novamente, falando a respeito de racismo. Gente, o racismo, ele é uma coisa muito antiga, ele não é de hoje. Mas o racismo, ele está tanto na etimologia, quanto na sociedade, na religião. O racismo ele toma conta de todos os parâmetros da sociedade, para você ter noção, certo? Mas nós sabemos que os negros são perseguidos também, mas os brancos também. Então quer dizer, não estou dizendo que está certo ou está errado, não, mas qual a atitude neste momento? Qual a atitude que nós devemos tomar mediante isso? Nós vemos a homofobia, né? Mas sendo santo, nós começamos a enxergar coisas de forma diferente. Somos pessoas melhores e isso não acontece na nossa sociedade. Por isso que nós devemos clamar por um avivamento espiritual, para que tudo isso mude. Porque o avivamento ele traz convicção, ele traz certeza, ele traz melhor, ele muda a nossa mente, ele muda a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de... Hoje as pessoas se quebrantam, hoje as pessoas ajudam quem necessita, porque pessoas estão passando fome, mas no ano passado também tinha isso.
Porque hoje nós estamos numa crise, porque hoje pessoas estão perdendo emprego. No ano passado também pessoas estavam perdendo emprego. E as pessoas não estavam se movendo para ajudar aquele que necessitava. Alguns se movimentam, outros não. A igreja ela precisa acordar para determinadas coisas. A igreja ela precisa olhar para aquilo que é necessário. Por isso nós precisamos, os líderes das igrejas, gente, abre os olhos, entenda o que eu estou querendo dizer, certo? Eu não estou criticando liderança. Eu estou falando que a liderança da igreja, ela precisa trazer a realidade do evangelho para as pessoas, para que acabe todo esse engano que vem acontecendo através das igrejas, do coaching, das igrejas da teologia da prosperidade, que demonizam tudo, que levam tudo para o lado se o cara não é próspero é porque ele tem um demônio no corpo, porque isso, porque aquilo e outro. Gente, acordem para a realidade. O que o homem busca é a realização pessoal. Vamos trazer para a nossa realidade, certo? A convicção do pecado, quando ela chega na mente do homem, e ele entende o pecado, e ele se arrepende, e ele muda sua mente, e confessa o seu pecado, ele já passa a olhar para as coisas desse mundo com menos interesse. Com menos interesse. Ele passa a se dedicar a coisas mais importantes. Nós precisamos nos entender que nós precisamos nos arrepender, e isso é urgente, isso é agora, porque o reino de Deus é chegado. Jesus falava isso foi a pregação de João Batista. Mas eu nunca vi as coisas tão parecidas com a época de Noé como nós vivemos hoje. E a palavra diz que quando tudo começar a aparecer como era no tempo de Noé, e você sabe, você já deve ter ouvido falar disso, as coisas começarão a acontecer. E o que nós vemos hoje? Pai matando filho, filho matando pai, adultério em massa, orgias. Nós vemos aí meninas novas de 18, 19 anos, 20 anos, 16 anos engravidando, 15 anos engravidando, porque vem de uma família sem estrutura. Até pessoas com famílias até que parecem estruturadas, com dinheiro, acontece a mesma coisa. Porque não existe uma estrutura. Não existe uma estrutura. As pessoas não têm convicção de pecado. As pessoas acham que simplesmente é só viver. Mas tudo bem, você quer viver desse jeito, amém. Nós não podemos fazer nada. A nossa função é mostrar para você o erro. Você quer aceitar, não quer aceitar? Tudo bem. Certo? Mas ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse que isso ia ser fácil. Para nós cristãos, nós que viemos lá de fora, eu mesmo, às vezes eu olho para a situação, para algumas situações que eu vivo e falo, naquele tempo era mais fácil. Sabe por quê? Porque naquele tempo eu não precisava fazer nada certo. Eu simplesmente fazia. Colhi muitas consequências disso. E colho até hoje consequências disso. Mas hoje eu busco fazer o melhor que eu posso. Eu busco ser o melhor que eu consigo. Por quê? Porque eu tive essa convicção de pecado um dia, eu tive o entendimento disso um dia, e hoje eu busco todos os dias ser melhor, certo? Me coloco no meu lugar, eu sei de onde eu vim, que eu sou pó, eu sei para onde eu vou. O destino do homem, planejado por Deus, é o paraíso, é o céu, é estar com Ele, mas muitos não chegarão até lá. Muitos ficarão no caminho. E isso porque eu nem citei ainda nada do Apocalipse, nem vou citar hoje. Vou citar alguma coisa? Não vou citar nada de Apocalipse hoje. E quando nós começamos a entender isso, nós vemos a necessidade, a urgência de nos santificar e buscar a Deus na sua plenitude. E a única forma de nós conhecermos a Deus é buscar a Deus na palavra dEle, na Bíblia. É buscar a Deus na oração. Porque sem leitura da Bíblia, a Bíblia nos mostra o caráter de Deus, nos mostra quem Deus é. Sem a oração, nós não temos relacionamento com Deus. Como eu disse hoje, quando nós começamos a orar e esse relacionamento cresce, quando nós começamos a ler a Bíblia e passamos a conhecer profundamente quem é Deus, quem é Jesus Cristo, e nós começamos a enxergar e saber quem Ele é de fato,
E nós podemos ver a justiça, nós podemos ver Ele justificando em todos os atos. Deus é justo e justificador. Justo e justificador. Se você peca, Ele é justo, Ele te julga. Mas Ele te justifica a partir do momento que você se arrepende. E quando nós começamos a orar, nós começamos a conhecer e ter intimidade com Deus. Eu falo isso porque muitas pessoas criticam algumas canções que quando você usa uns termos mais pessoais, tipo você, ele, essas coisas, tem pessoas que não gostam. Eu já não vejo problema nisso, você sabe por quê? Porque quando você chega no nível de intimidade com o seu pai aqui na terra, você chama ele de Senhor, mas vai ter um momento que você vai chamar ele de você, porque ele passa a ser tão íntimo seu, tão seu amigo, que você vai falar: pai, você é maravilhoso. O Senhor, e naquele momento você volta a falar: o Senhor é demais. Mas isso já se tornou algo íntimo, algo prazeroso, algo que você pode chamar ele de você. Por exemplo, aquela música, só quero ver você. Não é falta de reverência, é intimidade. E essa intimidade você tem com a oração. O jejum mata a nossa carne. O jejum mostra para a nossa carne que o nosso espírito sobrepuja ela muito e muito e muito mais. E nós precisamos jejuar sim, para que mortificar a nossa carne, para passar a compreender e entender que nós somos fracos, e o jejum nos traz de volta ao Espírito. Então são 3 coisas que nós temos que fazer: leitura da Bíblia diária, oração, e a oração ela não é algo diário, gente. Ela é constante, é o dia todo. Eu já falei para você que não adianta você ficar lá meia hora orando, fazendo que nem os fariseus e os publicanos, Senhor do Deus do céu, blá, 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 blá. Essa ladainha toda. Deus não quer ouvir ladainha. Deus quer que você vá direto ao ponto e fale com Ele. Sabe, esses dias atrás, eu vi um homem que um senhor de idade, ele tinha o costume de sentar na cama dele e colocar uma cadeira ali de frente para ele ali. E o médico chegou e falou: essa cadeira é para mim? Ele falou: não, o senhor pode até sentar aí, porque está livre agora, mas essa cadeira na realidade é para o meu Deus, porque eu converso com Ele desse jeito. Eu sinto a presença dEle aqui. Eu olho para Ele e converso com Ele com intimidade. E esse lugar é dele, mas agora está livre, o senhor pode sentar. Então nós precisamos buscar essa intimidade com Deus através da oração, da conversa. Temos essa intimidade com Deus, gente? Oração são pequenas gotas diárias. De repente você está numa situação ali, você está fazendo nada, e aí você pega o teu celular, fica 45 minutos, isso porque você não está fazendo nada, 45 minutos no Facebook, WhatsApp, Instagram, caramba, 4. Nesse meio tempo, você perdeu tanto tempo que você nem lembrou de orar e agradecer a Deus por poder estar ali sem fazer nada. Olha só como é interessante. Então nós precisamos acordar para isso, nós precisamos buscar isso, intimidade com Deus. E essa intimidade nos leva a essa santidade. Para você ter noção, um exemplo claro de que é necessário esse anseio, essa busca de santificação, quando Josué lidera o seu povo e faz com que o povo vai passar pelo Jordão. Josué ele tem a convicção de que o povo precisa se alinhar e se santificar a Deus. E o que ele faz? Abre sua Bíblia em Josué, capítulo 3, verso de número 5, vamos ver o que ele fez. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Josué entendeu que o povo precisava se santificar para que aquilo acontecesse, para que aquele milagre acontecesse. Amém? Porque Josué também viu que era necessário esse passo de fé. É diferente a situação de Moisés abrindo o Mar Vermelho, e é diferente a situação de Josué abrindo o Rio Jordão. Tanto que você vai ouvir falar mais de Rio Jordão mais do Mar Vermelho do que do Rio Jordão. Talvez você nem sabia que um dia o Rio Jordão abriu para o povo passar no meio, para entrar em Canaã. Né? E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do pacto e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando diante do povo. Então Josué: olha, gente, hoje vocês precisam se santificar, porque amanhã Deus fará maravilhas. Amém? Aí ele vai para os sacerdotes e diz: agora vocês pegam a arca e vão adiante do povo. Amém? Quando o sacerdote pisa na água, o rio se abre e o povo passa a seco, porque o povo se santificou,
O povo se purificou e buscou a Deus naquele dia anterior, e Deus fez milagres e maravilhas. Como que nós queremos milagres e maravilhas se nós não buscamos a Deus profundamente, não nos santificamos a Ele e não entendemos o que Ele quer conosco, quais são os propósitos dEle para mim e para a sua vida? Você já buscou alinhar os seus desejos com a vontade de Deus? Ou melhor, a realidade é buscar a vontade de Deus para a sua vida? Porque Ele pode ouvir os seus desejos, Ele ouve, e se estiver alinhado com Ele, aleluia. Mas se não estiver alinhado com Ele, eu tenho plena certeza, se você segue a Cristo, você não terá. Não terá. Eu lembro e lembro do meu avô. Meu avô não era cristão, meu avô era católico, cristão também, praticante. Eu lembro que toda vez ele levantava, aí nós íamos almoçar, poucas vezes nós almoçamos juntos, e eu lembro dele abaixar a cabeça e orar. E quando ele abaixava a cabeça, todo mundo na casa ficava em silêncio. Ninguém dava um pio. Ele terminava de orar, ele levantava, respirava fundo e começava a comer. Isso ele fazia quando ele almoçava, quando ele jantava e no café da tarde. Eu lembro dessas cenas. Eu acredito também que pela manhã, quando ele acordava, e à noite ao dormir. Nós perdemos às vezes esse relacionamento com Deus, de agradecer, de ação de graças diariamente com Deus. Nós precisamos restaurar essas coisas. E talvez restaurando esses costumes nós teremos uma grande intimidade com Deus, seremos santificados. Deus é amoroso quando nós fazemos tudo isso. Quando nós buscamos Ele, Deus é amoroso e responde aos que nele vivem, aos que nele caminham, ao que nele busca. Olha só, abre sua Bíblia em Isaías 59, verso de número 1. Muito poderoso isso, tá? Se você prestar atenção, você vai entender. Isaías capítulo 59, verso de número 1 diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Deus está lá aguardando. Nós precisamos entender uma coisa que eu já disse aqui, acho que eu disse na última pregação e falo direto lá nas transmissões às 4 horas da tarde. A respeito de quando nós vamos orar, Senhor, estamos entrando em sua presença. Gente, a gente não sai da presença de Deus. Nem o justo, nem o pecador. O pecador se afasta de Deus, mas Deus está com os olhos voltados para Ele, esperando o momento, esperando a hora certa. Assim como com o justo, como aquele que o segue, aquele que crê. Ele sempre está com os olhos voltados, mas nós temos a péssima mania de às vezes achar que Deus não ouve a gente porque nós cometemos um pecado. E aí tudo isso que foi falado para trás perdeu o sentido. Se você crê num Deus poderoso, maravilhoso, que a palavra aqui de Isaías já diz, olha, presta atenção, a mão de Deus não está encolhida, ela está para você. Ele não é surdo, Ele te ouve. Então para de se lamentar com as coisas e age. Vai buscar o único que pode te salvar, o único que pode fazer maravilhas na sua vida. Esquece que você é autossuficiente, porque você não é autossuficiente. Você precisa de Deus constantemente na sua vida. E eu sei disso porque, gente, no meu tempo lá fora eu fiz tanta coisa que eu vou falar para você. Andar a 110 por hora, bêbado, dentro de uma caminhonete, na contramão na Via Dutra. Tomara que a Polícia Federal não esteja ouvindo isso. Na contramão, bêbado, louco. Estava eu e minha irmã dentro do carro. Para você entender. E para mim estava tudo normal, andando lindo. Você imagina o livramento que Deus me deu naquele dia. E eu ainda entrei dentro da Polícia Federal, dei um cavalo de pau e voltei. Eu nem lembro como eu cheguei no hotel. Mas eu estou aqui hoje para contar isso. Me envergonho disso completamente, mas eu tenho a convicção de naquele dia Deus me livrou. Para quê? Não por quê, mas para quê? Então paremos de achar que nós não somos dignos, que nós não somos justos, porque as nossas melhores obras são trapos de imundícia. Sim,
Mas quando nós começamos a buscar a Cristo, quando nós começamos a encontrar a realidade, a verdade de quem nós somos, esse trapo de imundícia já começa a ser limpo, já começa a se tornar um pano mais limpo, em algo limpo, porque Ele nos limpou. E aí você já não está mais preocupado com as obras, você está preocupado em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é tudo aquilo que Ele colocar na tua mão. E hoje Ele coloca na tua mão isso. É tempo de acordar, se arrepender e buscar santificação. Amém? Olha o que o verso 2 diz, ó. Vamos ler o verso 1 novamente. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Amém? O verso 12 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. As nossas iniquidades, o que o mundo nos coloca, o que ele nos propõe, eu vou falar para você uma coisa. Mediante determinadas situações, eu lembro há um tempo atrás, eu estava desempregado, como eu estou hoje, e a coisa estava feia, a Camila não estava trabalhando, e hoje Deus abençoou a Camila grandemente, graças a Deus, e eu sem trabalhar, ela trabalhando, e está tudo bem. Deus tem provido, Deus tem dado aquilo que nós necessitamos todos os dias, mas naquela época não. Eu lembro que eu tinha pouco dinheiro na época, o carro quebrou, fui levar o carro, encontrei um amigo de lá de trás. Esse amigo: ô irmão, tudo bem, tudo jóia? Cara, eu te conheço faz tempo, tal, você é um cara assim, né? Cara, eu tenho um negócio para você. Você sabe que você é um cara aí, pinta, tal, você tem um carro bom, provavelmente ninguém desconfia de você, tal. Faz o serviço para mim. Eu já sabia do que ele estava falando. Naquela época seria a salvação da lavoura. Para você ver o que Satanás faz. Ele prova aquilo onde você está fraco. Mas o mesmo Deus que me preservou até aqui, naquele momento colocou uma palavra na minha boca. Falou: não, você acha? Isso não existe. Mano, ele falou: verdade, você é cristão, né, cara? Tal, pá. Pois é. Para você entender que o mundo coloca na nossa mão aquilo que nós mais precisamos, ou achamos que precisamos. Porque na realidade tudo que nós precisamos é crer que Deus é suficiente na nossa vida. Nos arrepender dos nossos pecados. Ter a convicção que somos pecadores, nos arrepender e confessar o nosso pecado. A maturidade espiritual, ela vem quando de fato nós nos despojamos de quem nós somos e entregamos a nossa vida a Deus. Todas as coisas passam a ser supérfluas. Amém? Uma das coisas que eu, Carlos, mais gosto de fazer é ali em cima. Não é tocar, não é a música, mas o que acontece ali naquele momento. E eu comecei há pouco tempo atrás a olhar para isso com menos importância. Meu sogro disse isso para mim: olha, você vai começar a perceber que a palavra vai chamar mais atenção do que a música para você. Mas as duas na minha vida se completam, porque eu não consigo cantar aquilo que não é palavra. Quem me conhece sabe. E eu já cometi o pecado de achar que aquilo era o máximo. Foi o dia que eu descobri que eu estava cometendo o maior pecado da minha vida. Eu era soberbo porque eu sabia fazer, porque eu sou bom nisso, eu consigo fazer. E eu me perdi nisso. Quando eu me vi, eu estava enredado nisso e resolvi parar. Parei. Fui tratado em outra cidade, por outro pastor, por outra igreja, em outro lugar, porque eu estava trabalhando lá. E melhorei lá, em pouco tempo. E Deus me trouxe de volta. E num culto eu lembro que eu tinha decidido completamente parar. Porque eu vi que eu estava errado. E não era mais digno daquilo. Presta bem atenção no que eu estou falando. Eu lembro que era um domingo lá em Osasco e eu sentei no banco e convicto de que tudo aquilo tinha acabado e meu lugar era sentado ali na cadeira. E eu não precisava mais fazer isso e não tinha mais sentido.
E eu sentei ali naquele lugar e falei: Deus, se for verdade, Pai, que acaba aqui. Mas se não for, Senhor, fala comigo. Eu lembro que o pastor Gilberto chegou no meu ouvido e falou assim: Carlos, cara, eu não tinha te visto, vai lá e começa o culto. Foi instantâneo. Eu falei, o pastor Gilberto chegou e encostou no meu ouvido. Amo esse cara de paixão, tenho admiração pela pessoa e pela igreja que ele levantou ali naquele lugar. E o que ele fez naquele dia confirmou o que Deus tinha falado para mim há muito tempo atrás, mas é que eu tinha desistido. E aquilo ali foi a confirmação de que eu tinha que continuar. Para você ter noção, nós nos julgamos pecadores. Sim, somos pecadores, mas o único que pode nos salvar, o único que pode nos tirar disso é o cara que vai falar no seu ouvido: olha, filho, eu te amo, você é meu filho. Só um textinho que eu li por último aqui. O Espírito Santo nos conduz e nos leva a esta santidade, nos levando pelo reto caminho, mas essa retidão necessita de nossa colaboração, buscando ao Senhor, nos arrependendo dos nossos pecados e vivendo a vida que Deus planejou para mim e para você. Amém? Gente, é isso. Espero que essa palavra tenha falado com vocês poderosamente, grandemente. E que mude a sua perspectiva, o modo que você vê as coisas, o seu ponto de vista, amém? Gente, nós vamos orar agora pela saúde do nosso pastor Ronei, que passou mal esses dias, tá bom? Ele já está melhor, mas vamos orar. Dona Zilda, que vai fazer a cirurgia em breve, pela Nice, que também foi colher alguns exames. Quem mais me pediu oração hoje? Foi a Jael, pediu oração hoje. Orem por mim, tá bom? Porque eu sinto dores terríveis, gente, nos pés e, para mim tem sido, não um espinho na carne, mas tem sido fogo na carne. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nos colocamos aqui, Senhor, aos seus pés, diante do altar que nós levantamos em adoração a Ti. Pai, pedimos pela vida e pela saúde do nosso pastor Ronei, Senhor. Vá tocando naquela enfermidade que vem acometido, que vem tirando a paz, que vem atrapalhando o dia dele, Senhor Deus. Coloque as Tuas mãos, faça e complete ali a Sua vontade, Pai. Sabemos que de repente nós precisamos das formas naturais, dos remédios, mas sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e tudo pode fazer e cura, Senhor Deus. Complete ali a Sua vontade, assim como na irmã Zilda, Senhor, que fará uma cirurgia. Coordene as mãos daqueles médicos, Senhor. Seu Espírito Santo esteja ali, cuidando dela, cuidando dos médicos, para que tudo corra bem, Senhor meu Deus, para que tudo venha a dar certo, em nome de Jesus, para que ela esteja conosco o mais breve possível, para que ela esteja aqui congregando, feliz e trazendo aquele espírito de adoração que ela sempre tem, meu Pai, em nome de Jesus. Oramos também pela Anice, Senhor, para que o Senhor toque na vida dela, trazendo cura, trazendo bálsamo sobre a vida dela, Senhor Deus, tirando todas as enfermidades. Mas como eu sempre digo, que o Senhor faça a Tua vontade. A Tua filha conhece o Teu poder, a Tua filha conhece os Teus propósitos, Senhor. Coloca força naquela mulher, Deus, que vem abençoando nós, a casa dela, a Rosana, a Cris, que vem abençoando essa igreja grandemente, Pai. Oramos também pelos dizimistas e ofertantes, Senhor Deus. Sabemos que neste momento nós temos grandes dúvidas, mas o Senhor tem prosperado os seus filhos e cuidado de cada um, não deixando nada faltar. Assim também com a sua igreja, Senhor Deus. Que essas pessoas continuem sendo fiéis, que essas pessoas se levantem em oração e intercessão pela nossa igreja, pelos nossos pastores também, Senhor. Que entregue o seu coração no altar do Senhor, assim como os seus dízimos e as ofertas, com alegria. Amém? E temos a convicção e a certeza que desta forma o Senhor nos abençoa e cuida dos nossos lares, das nossas familiares, Senhor Deus. Em nome de Jesus, prosperando a 10, a 20, a 30 vezes mais, Pai. Prospera a vida de cada um, Senhor. Traga cada um dos seus filhos novamente à sua casa, quando assim possível for. Que eles não se afastem da Tua presença, Senhor Deus, porque somente o pecado nos afasta da Tua presença. Mas que eles estejam contentes, felizes, sabendo que o Senhor está com eles todo o tempo e todo dia, Pai.
Oro por mim também, Senhor, pedindo a cura, pedindo para que o Senhor venha, mas cumpra em mim a tua vontade, Senhor Deus, porque eu sei que tudo isso que acometeu minha vida foram erros do passado, falhas que eu cometi e não ter me cuidado, Pai. Mas eu sei que o Senhor pode fazer a diferença e curar. Amém? Para a glória do Senhor Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, sabemos que na quarta-feira o pessoal vai trabalhar no terreno. No sábado a partir das 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, você que está aí disposto, que pode, vai encher a laje, fundir a laje, tudo isso, glória a Deus por isso. Deus tem levantado pessoas para que a obra, o prédio continue sendo construído, para que em breve nós tenhamos a nossa casa e paremos de pagar aluguel e paguemos aquilo que é da Igreja do Nazareno, amém? Você que pode ajudar com a sua mão de obra, você que pode ajudar com valores que necessita para que isso aconteça, para que a igreja continue em construção. Pedimos a você, deixa seu coração, deixa Deus te usar, coloca para fora isso, irmão, deixa Deus fazer em você essa obra, amém? Para que a obra de Deus continue, porque nós sabemos que a obra de Deus, ela precisa dessas coisas. Temos aluguel, temos água, luz, temos tudo isso. Assim como uma casa de aluguel, nós temos que sustentar, tem salário de pastor, digno é ele do seu trabalho, pois ele cuida de nós, ora por nós, intercede por nós, amém? Essa é a realidade do seu dízimo e da sua oferta, irmão. É manter aquele que levanta todos os dias em oração por você. Acompanhe ele aí, todo dia 5 para 6 da manhã, ele faz o devocional. Eu sei que muitas pessoas o acompanham, isso tem sido muito bênção na vida de todo mundo. Às 4 horas eu estou lá com o Avivamento Verdadeiro, 40 dias de jejum e oração. Não precisa jejuar, pode só acompanhar, tá bom? E orar. De repente Deus te toca no meio do caminho para jejuar também. Domingo de manhã, às 9 horas, culto matinal. Às 10 horas, nós temos a EBD com o nosso irmão Odimar. E às 7h30 da noite, culto da família, culto presencial, tá? Você que pode, você que deseja vir, então aqui é tudo organizado para vocês, cadeiras com os espaços tudo determinados aqui, conforme foi colocado para nós. Venha, participe, você que pode, vamos encher a casa do Senhor de novo, esteja conosco aqui, amém? E você que não pode, continue em casa, se cuidando, porque nós queremos ver você bem. Sabemos que ainda não sabemos exatamente como que isso vai acontecer, liberando o comércio, todas essas coisas, mas sabemos que Deus segura cada um pela mão. Amém? Deus vos abençoe, Deus cuide de vocês, compartilhe essa mensagem, leve a palavra de Deus adiante. De repente tem pessoas aí do seu lado que precisam ouvir essa mensagem, e você será o canal para isso. Seja Rios de Águas Vivas. Amém? Deus te abençoe. Tchau.